A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por esse momento de meditando na palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você, abra sua Bíblia em Juízes 16 e vamos meditar nessa mensagem que fala sobre Sansão e Dalila. E o tema que nós temos hoje é cuidado com a sedução. Dalila, meus irmãos, era uma mulher sedutora, mas mortal, porque ela foi a destruição de Sansão. Sansão, ele era um nazireu, um homem de muita força. E Deus tinha um chamado na vida de Sansão para libertar o povo de Israel, que viviam sendo dominados pelos filisteus. Mas Sansão, ele se entregou ao pecado da prostituição. É um dos maiores pecados que tem levado as pessoas à derrota, a perder a paz, a alegria, a perder a fé, a unção divina. Esse pecado tem levado muitos à ruína, porque, consequentemente, as pessoas, quando entram em pecado, quando caem em pecado, elas se afastam, elas se distanciam de Deus. Lembra de Adão lá no Éden, quando ele pecou, quando ele desobedeceu? Ele se escondeu do Senhor. Ele se afastou porque ele teve vergonha. É isso que o pecado faz na vida do homem, faz ele se afastar da presença de Deus. Leva o homem à ruína. Sansão, ele nasceu sobre a semente da fé de sua mãe, porque a mãe dele era estéril. Mas Deus concedeu a ela um filho, né? O Sansão, porque Deus tinha planos na vida dele. Ele cometeu erros que alguém que tem promessa de Deus jamais pode cometer. Cuidado se você tem promessa de Deus. Para ela se cumprir, você precisa se manter na posição, na obediência. Fazer a sua parte para Deus cumprir a dele. Sansão, ele ainda tinha outro defeito. Ele era atraído pelos olhos. Lá em Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, fala que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Aliás, todo o teu corpo terá luz. E se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então nós devemos tomar cuidado com o que estamos olhando, não deixar descer para o nosso coração. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele foi enganado pelo que sentiu, pelo que o olhar dele foi atraído. Vamos ler um pouquinho da história para a gente compreender melhor. Juízes capítulo 16, do verso 1 ao verso 5. E foi Sansão até Gaza e viu ali uma mulher prostituta e teve relações com ela e foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Cercaram-no então e por toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram quietos, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite, quando se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com os batentes e juntamente com as trancas a tomou, pondo-as sobre os ombros e levou para a cidade até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram, investiga-o para ver em que consiste essa grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim os afligirmos e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Viram aí onde foi que começou a destruição de Sansão? Tem coisas que aos seus olhos parece bom, mas é caminho de morte, é de destruição. Tem pessoas que entram na sua vida para trazer problemas, para te enganar, para te levar à ruína. Precisamos vigiar. Sansão, ele se apaixonou por Dalila a ponto de entregar o seu enigma. Ele era submetido a um voto a Deus, ele era consagrado para servir a Deus, era um homem separado e nisso era vinculado umas proibições na vida dele.
Ele não podia beber álcool, tocar em corpo morto. Sansão não podia cortar o cabelo. E Dalila, com a sua sedução, com a sua astúcia, ela conseguiu descobrir o segredo de Sansão, cortou os cabelos dele. Quer dizer, ele já não podia cortar o cabelo, mas ela foi lá e cortou. Ela se aproveitou dele de uma fragilidade. Ele estava de uma forma vulnerável, porque ele estava dormindo no colo dela. Ele adormeceu no colo dela. Você percebeu, né, que o ataque ele vem na hora que a pessoa está num momento de fragilidade? Comigo e com você não é diferente. É quando nós estamos num momento de fragilidade, num momento de vulnerabilidade, que é o inimigo, ele entra para que venha levar a pessoa à ruína. É o momento que o inimigo ele se aproveita da fragilidade do homem para destruir. Ele coloca na frente da pessoa aquilo que a pessoa mais gosta. Ele oferece aquilo que mais atrai para que a pessoa venha cair em tentação. Ele dá o que você mais deseja, porque ele conhece os seus gostos. Portanto, vigie, tome cuidado. Se o teu olhar te faz pecar, desvie, fuja, saia de perto, pare de olhar para não tropeçar no pecado. A Bíblia fala, né, que a candeia do nosso corpo são os olhos. Então, nós precisamos vigiar para onde os nossos olhos estão sendo atraídos. Em Mateus 5, 29 ensina, se o teu olho direito fizer pecar, arranque, o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Sendo assim, meus irmãos, então se você vê que vai cair em alguma tentação, tire o seu olhar para que aquele desejo não vá para o seu coração, se distancie, se desvie. Tire fora o seu olho, saia de perto. Para você não se prejudicar, você precisa se afastar. Porque primeiro os seus olhos vê, sua mente, ela vai captar aquilo ali, depois o desejo desce para o coração. Então nós precisamos vigiar. O que prejudicou Sansão foi o seu pecado, foi a desobediência. Porque ele veio perder a sua comunhão com Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não venha perder a nossa comunhão com Deus. Precisamos tomar cuidado para que a vida que nós estamos levando nos acabe, nos afastando do propósito que Deus tem para a nossa vida. Meus irmãos, e nessa caminhada, Deus ele permite os problemas muitas vezes, porque para que a gente venha acordar. Porque se a gente levar uma vida pecando, se afastando de Deus, a gente aí começa a chegar na vida da gente doenças, as portas se fecham, as famílias se entregam aos conflitos, muitas vezes pode até haver separação. E quando esses problemas geralmente estão acontecendo na vida do pecador, é para que ele venha acordar, é para que ele venha entender que ele precisa se despertar, para que ele não venha perder o foco do propósito que Deus tem para a vida dele. E Deus permite o mal porque é para fazer o bem. Não se prenda ao pecado. Fuja do pecado, não seja escravo dele. Deus permitiu os filisteus perseguir o povo de Israel porque ele queria causar um despertamento. Não foi para querer o mal deles. Então, se não fosse através do sofrimento, talvez eles não acordassem. Louvado seja o nome do Senhor. Comigo e com você não é diferente, não. Deus ele quer causar um despertamento em você. Por isso essa situação, esses problemas, é porque ele tem promessa na sua vida e deseja cumprir. Fica debaixo da promessa. Não perca tempo caminhando lá fora. E cuide daquilo que Deus te deu. Sansão ele não cuidou, ele era separado, ele era consagrado a Deus. Mas ele não cuidou da promessa dele. E se você não cuidar, o mundo que está lá fora, o exército que está lá fora, vai tentar estragar o teu propósito que Deus tem para a sua vida. Aprenda a cuidar, a tratar com excelência aquilo que Deus te dá.
Seja um filho, seja um marido, uma esposa, um ministério, uma porta aberta. Ou uma alma que Ele coloca nas tuas mãos para você levar a mensagem. Cuide, porque toda alma é preciosa para Deus. Tudo que Deus colocou nas tuas mãos é o melhor de Deus para a tua vida. Porque tem muita gente que queria aquilo que Deus deu a você. Tem muita gente que não está cuidando daquilo que Deus colocou na sua mão. Tem gente que queria o projeto de vida que você tem. Então cuida. Aprenda a tratar. Se responsabiliza. Porque Deus ele colocou nas tuas mãos para que você se responsabilize. Preste conta, porque você vai prestar contas ao Senhor. Será que eu e você estamos cuidando bem do que Deus colocou em nossas mãos? Filho, esposo, mãe, pai. Será que eu dou o carinho e atenção necessário, os cuidados que ele merece? E não se trata só de merecer, não, né? A minha obrigação é cuidar daquilo que Deus colocou em minhas mãos, porque Deus vai cobrar de mim e de você. Não atribua aos outros aquilo que é responsabilidade sua. Vamos tirar, né, de lição dessa história, aprender mais a valorizar a presença do Espírito Santo, os propósitos de Deus para nossas vidas, controlar nossas fraquezas, para que assim como Sansão, nós não venhamos cair nas mãos dos nossos inimigos. Quando falo de inimigo, eu falo de problemas, de destruição, morte. Porque é o inimigo da nossa alma. Ele veio para roubar, matar e destruir. Vamos meditar nessa palavra e começar a partir de hoje a controlar as nossas fraquezas. Vamos anelar pela presença do Espírito Santo, porque o Senhor é quem nos dá força para vencer as tentações. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e até amanhã com a permissão de Deus. Muito grata pela sua presença, obrigado por ter ficado até o final, que Jesus guarde você e toda a sua família em nome de Jesus.